Olá pessoal, eu sou a Rosicléia e hoje estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Variedades com Rosicléia, programa de TV. No vídeo de hoje iremos trazer um pouquinho da história da Umbanda no Brasil. Esse vídeo tem o intuito de trazer o conhecimento com bases em pesquisas históricas para que você que quer conhecer e para você que já conhece e quer relembrar, né? Todas as fontes estarão aqui para vocês conferirem. Se você não for inscrito, peço que se inscreva, dê o seu like. Olha, compartilha com seus amigos, compartilha bastante para que as pessoas possam tomar conhecimento dessa história que é muito bonita. Desde já, eu quero agradecer a você que está aí com a gente, dizer que o nosso canal aí ficou um bom tempo parado. A gente teve aí vários problemas e o canal ficou parado, mas a partir de agora a gente está voltando com toda a força e eu tenho certeza que eu posso contar com você, minha amiga, com você, meu amigo. Então, olha, compartilha bastante, entendeu? Os seus amigos, para que eles possam também estar ajudando aí o nosso canal a crescer cada vez mais. O nosso canal aqui, como o nome diz, é Variedades com Rosicléia, programa de TV. Então aqui nós temos vários assuntos. Aqui nós temos documentários, true crime, desaparecimento, temos até culinária, aquelas delícias a gente traz para você. E vamos para o vídeo de hoje, contando a história da Umbanda no Brasil. Nos dias atuais, com o desenvolvimento filosófico da ciência, acredita-se através de teorias que o universo surgiu de uma grande explosão, a famosa Big Bang, que atualmente creem que não foi uma explosão, mas sim uma expansão. Tudo baseado na física quântica e na teoria relativista de Einstein. Todo o funcionamento do universo reverbera nessas leis físicas, inclusive uma teoria muito estudada hoje em dia, a do multiverso, onde existiriam possivelmente outros universos paralelos a esse que a ciência está tentando conhecer. Agora vem a pergunta: o que a religião tem a ver com essas informações científicas? Assim como a ciência tem a eterna volúpia de conhecimento sobre tudo no universo, a religião também busca os seus mistérios. Talvez os dogmas religiosos não estariam incrustados dentro de um multiverso ou universo paralelo? Isso é uma teoria para a ciência vasculhar, ao passo que a religião vai direto num conhecimento mais prático e dedutivo. No caso de religiões como um dogma mais espiritualista, não estaria aí um contato mais direto com um universo paralelo onde a racionalidade humana seja mais evoluída e mais colaborativa? A busca do ser humano para a paz interior, para a convivência fraternal, para a plenitude do conhecimento e para o seu bem-estar enquanto viver nesse mundo é contínua e sacrificatória. Caminho para o qual a religião nos alivia e nos dá a força para essa caminhada. A Umbanda é uma forma de buscar o conhecimento e a paz através do relacionamento entre as pessoas e os habitantes de um universo paralelo ao nosso, onde os seus conhecimentos e suas orientações nos encaminham para um mundo melhor. Essa é a tendência que, em sua síntese, todas as outras religiões tendem a buscar também.
Infelizmente, a ciência, em sua busca frenética pelo conhecimento, geralmente não acredita parte de suas pesquisas para as informações contidas na religião, ignorando-as de forma fractal ou inteiramente. Muitos consideram que a religião é um êxtase, sem qualquer fundamento científico, porém, alguns a elevam no patamar de uma ciência a ser mais estudada. Devemos considerar que as maiores descobertas e conhecimentos da ciência foram elaboradas num momento de frenesi. Torçamos para que num futuro breve o ser humano esteja evoluído o suficiente para agir com mais solidariedade e respeito às pessoas e à natureza que nos cerca. É para isso que a Umbanda trabalha e prega. No final do ano de 1908, Zélio Fernandino de Moraes, um jovem rapaz com 17 anos de idade que se preparava para ingressar na carreira militar na Marinha, começou a sofrer alguns estranhos distúrbios e a sua família, conhecida e tradicional na cidade de Neves, estado do Rio de Janeiro, foi pega de surpresa por esses acontecimentos. Os distúrbios do rapaz eram caracterizados por posturas estranhas a ele. Era de um velho, falando coisas sem sentido e desconexas, como se fosse outra pessoa que havia vivido em outra época. Outras vezes, assumia uma forma que parecia de um felino lépido e desembaraçado, que mostrava conhecer muitas coisas da natureza. Após examiná-lo durante vários dias, o médico da família recomendou que seria melhor encaminhá-lo a um padre, pois dizia que a loucura do rapaz não se enquadrava em nada que ele havia conhecido. Acreditava mais o médico que o jovem estava endemoniado. E quando alguém da família sugeriu que, abre aspas, isso era coisa de espiritismo, fecha aspas, resolveram então levá-lo à Federação Espírita de Niterói, presidida na época por José de Souza. Então, no dia 15 de novembro daquele ano, o jovem Zélio foi convidado a participar de uma sessão, tomando um lugar à mesa. Possuído por uma força estranha e alheia à sua vontade e contrariando as normas que impediam o afastamento de qualquer dos componentes da mesa, Zélio levantou-se e disse, abre aspas, aqui está faltando uma flor, fecha aspas. Saindo da sala, indo ao jardim e voltando após com uma flor que colocou no centro da mesa. Essa atitude causou um enorme tumulto entre os presentes. Restabelecidos os trabalhos, manifestaram-se nos médiuns kardecistas espíritos que se diziam pretos velhos e índios. O diretor dos trabalhos achou tudo aquilo um absurdo e advertiu-os com aspereza, citando-o, abre aspas, seu atraso espiritual, fecha aspas, e convidando-os a se retirarem. Após esse incidente, novamente uma força estranha tomou o jovem Zélio e através dele falou, abre aspas, por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer dignaram a ouvir as suas mensagens? Será por causa de suas origens sociais e da cor? Fecha aspas. Seguiu-se um diálogo acalorado e os responsáveis pela sessão procuravam doutrinar e afastar o espírito desconhecido que desenvolvia uma argumentação segura. Um dos médiuns vidente perguntou, abre aspas, por que o irmão fala nesses termos? Pretendendo que a direção aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando encarnados, são claramente atrasados? Por que fala desse modo, se estou vendo que me dirijo nesse momento a um jesuíta e sua veste branca reflete uma aura de luz? E qual o seu nome, irmão? Se querem um nome, que seja este que passo agora. Eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverá caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida.
Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761, mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. Anunciou também o tipo de missão que trazia do astral. Abre aspas. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e índios, devo dizer que no dia de amanhã estarei na casa de meu aparelho às 20 horas para dar início a um culto em que esses irmãos poderão dar suas mensagens e assim cumprir missão que o plano espiritual lhes confiou. Será esta uma religião que falará aos humildes, simbolizando a igualdade que deve existir entre todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Fecha aspas. O vidente retrucou, abre aspas, então julga o irmão que alguém irá assistir a seu culto? Fecha aspas. Perguntando com ironia, e o espírito já identificado disse, abre aspas, cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Fecha aspas. Para finalizar, o caboclo completou, abre aspas. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico ou pobre, poderoso ou humilde, todos se tornariam iguais na morte, mas vocês, homens preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre os vivos, procuram levar essas mesmas diferenças até mesmo além da barreira da morte. Porque não podem nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço, se apesar de não haverem sido pessoas socialmente importantes na Terra, também não trazem importantes mensagens do além? No dia seguinte, na casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, número 30, ao se aproximar a hora marcada, 20 horas, lá já estavam reunidos os membros da Federação Espírita para comprovarem a veracidade do que fora declarado na véspera. Estavam também os parentes mais próximos, amigos, vizinhos e do lado de fora uma multidão de desconhecidos. Às 20 horas, manifestou-se o caboclo das 7 encruzilhadas. Declarou que naquele momento se iniciava um novo culto em que os espíritos de velhos africanos que haviam servido como escravos e que desencarnados não encontravam campo de atuação nos remanescentes das seitas negras já deturpadas e dirigidas em sua totalidade para os trabalhos de feitiçaria, e que os índios nativos de nossa terra poderiam trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraterno, seria a característica principal desse culto, que teria por base o Evangelho de Jesus. O caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o culto. Sessões, assim seriam chamados os períodos de trabalho espiritual, diárias, das 20 às 22 horas. Os participantes estariam uniformizados de branco e o atendimento seria gratuito. Deu também o nome do movimento religioso que se iniciava: Umbanda, uma manifestação do espírito para a caridade. A Casa de Trabalhos Espirituais, que ora se fundava, recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade, porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos como filhos todos os que necessitassem de ajuda ou de conforto. Ditadas as bases do culto, após responder em latim e alemão às perguntas dos sacerdotes ali presentes, o caboclo das 7 encruzilhadas passou à parte prática dos trabalhos. O caboclo foi atender um paralítico, fazendo este ficar curado. Passou a atender outras pessoas que haviam nesse local, praticando suas curas. A partir daí, o caboclo das 7 encruzilhadas começou a trabalhar incessantemente para o esclarecimento, difusão e sedimentação da religião de Umbanda.
Além de pai Antônio, tinha como auxiliar o caboclo Orixá Malé, entidade com grande experiência no desmanche de trabalhos de baixa magia. Em 1918, o caboclo das 7 encruzilhadas recebeu ordens do astral superior para fundar 7 tendas para a propagação da Umbanda. As agremiações ganharam os seguintes nomes: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo. Enquanto Zélio esteve encarnado, foram fundadas mais de 10.000 tendas a partir das mencionadas. Embora não seguindo a carreira militar para a qual se preparara, pois sua missão mediúnica não o permitiu, Zélio Fernandino de Moraes nunca fez da religião sua profissão. Trabalhou para o sustento de sua família e diversas vezes contribuiu financeiramente para manter os templos que o Caboclo das 7 Encruzilhadas fundou. Nunca aceitou qualquer ajuda monetária de ninguém, pois era ordem do seu guia-chefe, apesar de inúmeras vezes ter sido oferecido a ele. A respeito do uso do termo espírita e de nomes de santos católicos nas tendas fundadas, deve-se pelo motivo de que naquela época não se podia registrar o nome Umbanda, e quanto aos nomes de santos, era uma maneira de estabelecer um ponto de referência para fiéis à religião católica que procuravam os préstimos da Umbanda. O ritual estabelecido pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas era bem simples, com cânticos baixos e harmoniosos, vestimenta branca, proibição de sacrifícios de animais. Dispensou os atabaques e as palmas. Capacetes, espadas, cocares, vestimentas de cor, rendas e lamês não seriam aceitos. As guias usadas são apenas as que determinam a entidade que se manifesta. Os banhos de ervas e amacis, a concentração nos ambientes vibratórios da natureza, a par do ensinamento doutrinário, na base do Evangelho, constituiriam os principais elementos de preparação do médium. O ritual sempre foi simples. Após 55 anos de atividades à frente da tenda Nossa Senhora da Piedade, o primeiro templo de Umbanda, Zélio entregou a direção dos trabalhos às suas filhas, Zélia e Zilmeia, continuando ao lado de sua esposa Isabel. Zélio Fernandino de Moraes dedicou 66 anos de sua vida à Umbanda, tendo retornado ao plano espiritual em 3 de outubro de 1975, com a certeza de missão cumprida. Seu trabalho e as diretrizes traçadas pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas continuaram em ação através de suas filhas, Zélia e Zilmeia de Moraes, que têm em seus corações um grande amor pela Umbanda, árvore frondosa que está sempre a dar frutos a quem souber e merecer colhê-los. Em uma de suas mensagens, o Caboclo das 7 Encruzilhadas declarou, abre aspas, a Umbanda tem progredido e vai progredir. É preciso haver sinceridade, honestidade e eu previno sempre aos companheiros de muitos anos. A vil moeda vai prejudicar a Umbanda. Médiuns que irão se vender e que serão mais tarde expulsos, como Jesus expulsou os vendilhões do templo. O perigo do médium homem é a consulente mulher. Do médium mulher é o consulente homem. É preciso estar sempre de prevenção, porque os próprios obsessores que procuram atacar as nossas casas fazem com que toque alguma coisa no coração da mulher que fala ao pai de terreiro, como no coração do homem que fala à mãe de terreiro. É preciso haver muito moral para que a Umbanda progrida, seja forte e coesa. Umbanda é humildade, amor e caridade. Esta é a sua bandeira. Nesse momento, meus irmãos, me rodeiam diversos espíritos que trabalham na Umbanda do Brasil. Caboclos de Oxóssi, de Ogum, de Xangô.
Eu, porém, sou da falange de Oxóssi. Meu pai, e não vim por acaso, trouxe uma ordem e uma missão. Meus irmãos, sejam humildes, tenham amor no coração, amor de irmão para irmão, porque vossas mediunidades ficarão mais puras, servindo aos espíritos superiores que venham a baixar entre vós. É preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as virtudes que Jesus pregou aqui na Terra, para que tenhamos boas comunicações e proteção para aqueles que vêm em busca de socorro nas casas de Umbanda. Ah, tenho uma coisa a vos pedir. Se Jesus veio ao planeta Terra na humildade de uma manjedoura, não foi por acaso. Assim, o Pai determinou. Podia ter procurado a casa de um potentado da época, mas foi escolher aquela que havia de ser sua mãe. Esse espírito que veria traçar à humanidade os passos para obter paz, saúde e felicidade. Que o nascimento de Jesus, a humildade que ele baixou à terra, sirvam de exemplos, iluminando os vossos espíritos, tirando os escuros da maldade por pensamento ou práticas. Que Deus perdoe as maldades que possam ter sido pensadas para que a paz possa reinar em vossos corações e nos vossos lares. Fechai os olhos para a casa do vizinho, fechai a boca para não murmurar contra quem quer que seja. Não julgueis para não seres julgados. Acreditai em Deus e a paz entrará em vosso lar. É dos Evangelhos. Eu, meus irmãos, como o menor espírito que baixou à terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita dos companheiros que me rodeiam nesse momento, peço que eles sintam a necessidade de cada um de vós e que, ao sairdes deste templo de caridade, encontreis os caminhos abertos, vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre em vossa matéria. Com um voto de paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e sempre serei um humilde caboclo das 7 encruzilhadas. Fecha aspas. Na aurora de sua civilização, o povo africano, mais tarde conhecido pelo nome de Yorubá, chamado de Nagô no Brasil e Lucumi em Cuba, acreditava que forças sobrenaturais, impessoais, espíritos ou entidades estavam presentes ou corporificados em objetos e forças da natureza. Tementes dos perigos da natureza que punham em risco constante a vida humana, perigos que eles não podiam controlar, esses antigos africanos ofereciam sacrifícios para aplacar a fúria dessas forças, doando sua própria comida como tributo, que selava um pacto de submissão e proteção e que sedimenta as relações de lealdade e filiação entre os homens e os espíritos da natureza. Muitos desses espíritos da natureza passaram a ser cultuados como divindades, mais tarde designados orixás, detentoras do poder de governar aspectos do mundo natural, como o trovão, o raio e a fertilidade da terra, enquanto outros foram cultuados como os guardiões de montanhas, cursos d'água, árvores e floresta. Cada rio, assim, tinha seu espírito próprio, com o qual se confundia, construindo-se em suas margens os locais de adoração, nada mais que o sítio onde eram deixadas as oferendas. Um rio pode correr calmamente pelas planícies ou se precipitar em quedas e corredeiras, oferecer calma, travessia, mas também mostra-se pleno de traiçoeiras armadilhas, ser uma benfazeja fonte de alimentação viscosa, mas igualmente afogar em suas águas os que nelas se banham. Esses atributos do rio, que o torna ao mesmo tempo provedor e destruidor, passaram a ser também o de sua divindade guardiã. O planeta em que vivemos e todos os mundos dos planos materiais se mantêm vivos através do equilíbrio entre as energias da natureza. A harmonia
harmonia planetária só é possível devido a um intrincado e imenso jogo energético entre os elementos químicos que constituem estes mundos e entre cada um dos seres vivos que habitam estes planetas. Um dado característico do exercício da religião de Umbanda é o uso como fonte de trabalho destas energias. Vivendo no planeta Terra, o homem convive com leis desde sua origem e evolução, leis que mantêm a vitalidade, a criação e a transformação, dados essenciais à vida, como a vemos se desenvolver a cada segundo. Sem essa harmonia energética, o planeta entraria no caos. O fogo e o ar, a terra e a água são elementos primordiais que, combinados, dão origem a tudo que nossos corpos físicos sentem, assim como também são constituintes destes corpos. Acreditamos que esses elementos e suas ramificações são comandados e trabalhados por entidades espirituais que vão desde os elementais, que são espíritos em transições, atuantes no grande laboratório planetário, até os espíritos superiores que inspecionam, comandam e fornecem o fluido vital para o trabalho constante de criar, manter e transformar a dinâmica evolutiva da vida no planeta Terra. A esses espíritos de alta força vibratória chamamos orixás, usando um vocábulo de origem iorubana. Na Umbanda, são tidos como os maiores responsáveis pelo equilíbrio da natureza. São conhecidos em outras partes do mundo como ministros ou devas, espíritos de alta vibração evolutiva que cooperam diretamente com Deus, fazendo com que suas leis sejam cumpridas constantemente. O uso de uma palavra que significa, abre aspas, dono da cabeça, fecha aspas, mostra a relação existente entre o mundo e o indivíduo, entre o ambiente e os seres que nele habitam. Nossos corpos têm em sua constituição todos os elementos naturais em diferentes proporções. Além dos espíritos amigos que se empenham em nossa vigilância e auxílio morais, contamos com um espírito da natureza, um orixá pessoal que cuida do equilíbrio energético, físico e emocional de nossos corpos físicos. Ao regente dessa energia predominante, definida no nosso nascimento, denomina-se de nosso orixá pessoal, abre aspas, chefe de cabeça, fecha aspas, pai ou mãe de cabeça, ou o nome esotérico Eledá. Quando um espírito vai encarnar, são consultados os futuros pais durante o sono, quanto à concordância em gerar um filho, obedecendo-se à lei do livre-arbítrio. Tendo os mesmos concordados, começa o trabalho de plasmar a forma que esse espírito usará no veículo físico. Essa tarefa é entregue aos poderosos espíritos da natureza, sendo que um deles assume a responsabilidade dessa tarefa, fornecendo essa forma as energias necessárias para que o feto se desenvolva, para que haja vida. A partir desse processo, o novo ser encarnado estará ligado diretamente àquela vibração original. Assim, surge o Eledá desse novo ser encarnado, que é a força energética primária e atuante do nascimento. Após o nascimento, essa força energética vai promovendo o domínio gradativo da consciência da alma e da força do espírito sobre a forma material, até que seja adquirida a sua personalidade por meio da lei do livre-arbítrio. A partir daí, essa energia passa a atuar de forma mais discreta, obedecendo a essa lei, sustentando-lhe, contudo, a forma e energia material pela contínua manutenção e transformação no sentido de manter-lhe a existência. A cada reencarnação, de acordo com nossas necessidades evolutivas e karmas a serem cumpridos, somos responsáveis por diferentes corpos e, para cada um desses nossos corpos, podemos contar com o auxílio de um espírito da natureza, um orixá protetor. Eledá, Ossi e Otum formam a tríade do coronário do médium na Umbanda.
Entre esses espíritos de atuação dentro do campo vibratório dos orixás de comando, encontramos aqueles que trabalham mais perto de nossa realidade, relacionando-se de forma estreita com os elementos. São os elementais. São os grandes artífices e alquimistas que nos oferecem as pedras, as folhas, as flores, a água, as forças da natureza. Eles estão muito perto de nós, atuando também nos trabalhos dos guias e da própria Umbanda como um todo. Os elementais se apresentam com forma semelhante à humana. De acordo com a vibração de consciência e emoção, produzem mudanças em sua coloração e até mesmo em sua forma. Usam seu corpo astral e, quando necessário, até materializam seu veículo etéreo. A forma astral, de acordo com revelação e depoimento de videntes, consiste numa aura esférica multicolorida energética. No elemento água, encontramos as sereias que ficam perto dos oceanos, rios e lagos de forma graciosa e energética, e nas cachoeiras estão as ondinas, que muito ajudam nos trabalhos de purificação realizados pela Umbanda nas cachoeiras. No elemento ar estão os silfos, que estão sob a regência de Oxalá. Como as fadas se apresentam com asas, movimentando-se com extrema rapidez, estão no elemento ar. As salamandras são elementais do fogo, se apresentam como correntes de energia ígnea, que se precipitam sem se afigurarem como seres humanos. Atuam nas energias ígneas, solar e do fogo em geral. Os raios dos orixás de Umbanda, comandantes das energias criadoras, mantenedoras e transformadoras dos elementos da natureza, tendo sob seus comandos legiões de espíritos de várias vibrações evolutivas dentro de seu raio. Eles realizam o milagre da vida e distribuem essa energia no corpo da magia para os locais que delas necessitam para a ajuda e fortalecimento dos espíritos encarnados e desencarnados. Os orixás, dentro do culto umbandista, não são incorporados. O que se vê dentro de vários terreiros, centros, tendas, etc., são os falangeiros dos orixás, espíritos de grande luz que vêm trabalhar sob as ordens de um orixá. Os falangeiros incorporam em seus, abre aspas, cavalos, fecha aspas, e mostram sua presença e sua força em nome de um orixá. Os orixás cultuados na Umbanda são Oxalá, Ibeji, Obaluayê, Ogum, Oxóssi, Xangô, Nhansã, Iemanjá, Nanã, Oxum, Exu, Obá, Euá, Logum-Edé, Irocô, Ossém, Oxumaré, Tempo, Orumilá e Fá. Para entender um pouco mais a Umbanda, se deve conhecer as linhas ou vibrações. Uma linha ou vibração equivale a um grande exército de espíritos que rendem obediência a um chefe. Esse chefe representa um orixá e cabe a ele uma grande missão no espaço. As 7 linhas da Umbanda são: linha de Oxalá ou Orixalá, linha de Iemanjá, linha de Xangô, linha de Ogum, linha de Oxóssi, linha de Ori, Ibeji, linha de Orimá, das almas. Esses nomes são sagrados e ancestrais, nomeando os 7 orixás maiores da Umbanda. Esses orixás planetários são os 7 espíritos mais elevados do planeta e nunca encarnaram aqui. Os orixás maiores não incorporam. Eles têm funções de governo planetário. Cada um deles estende suas vibrações e ordenações a mais 7 entidades denominadas orixás menores, e estas, cada uma, para mais 7 inferiores e assim por diante. Cada linha compõe-se de 7 legiões, tendo cada legião o seu chefe. Cada legião divide-se em 7 grandes falanges, que por sua vez também tem um chefe, e cada falange divide-se em 7 subfalanges e assim por diante, obedecendo a um critério lógico. Essas são as linhas e seus orixás. 1. Linha de Oxalá.
Essa linha representa o princípio, o incriado, o reflexo de Deus, o verbo solar. É a luz refletida que coordena as demais vibrações. As entidades dessa linha falam calmo, compassado e se expressam sempre com elevação. Seus pontos cantados são verdadeiras invocações de grande misticismo, dificilmente escutados hoje em dia, pois é raro assumirem uma chefia de cabeça. 2. Linha de Iemanjá. Essa linha é também conhecida como povo d'água. Iemanjá significa a energia geradora, a divina mãe do universo, o eterno feminino, a divina mãe na Umbanda. As entidades dessa linha gostam de trabalhar com água salgada ou do mar, fixando vibrações de maneira serena. Seus pontos cantados têm um ritmo muito bonito, falando sempre no mar e em orixás da dita linha. 3. Linha de Xangô. Xangô é o orixá que coordena toda a lei kármica. É o dirigente das almas, o senhor da balança universal que afere nosso estado espiritual. Resumindo, Xangô é o orixá da justiça. Seus pontos cantados são sérias invocações de imagens fortes e nos levam sempre aos seus sítios vibracionais, como as montanhas, pedreiras e cachoeiras. 4. Linha de Ogum. A vibração de Ogum é o fogo da salvação ou da glória, o mediador de choques consequentes do karma. É a linha das demandas da fé, das aflições, das lutas e batalhas da vida. É a divindade que, no sentido místico, protege os guerreiros. Os caboclos de Ogum gostam de andar de um lado para o outro e falam de maneira forte, vibrante e, em suas atitudes, demonstram vivacidade. Suas preces cantadas traduzem invocações para a luta da fé, demanda, batalha, etc. 5. Linha de Oxóssi. A vibração de Oxóssi significa ação envolvente ou circular dos viventes da terra, ou seja, o caçador de almas, que atende na doutrina e na catequese. Suas entidades falam de maneira serena e seus passes são calmos, assim como seus conselhos e trabalhos. Seus pontos cantados traduzem beleza nas imagens e na música e geralmente são invocações às forças da espiritualidade da natureza, principalmente as matas. 6. Linha de Ori. Essas entidades altamente evoluídas externam pelos seus cavalos maneiras e vozes infantis de modo sereno, às vezes um pouco vivas. Quando no plano de protetores, gostam de sentar no chão e comer coisas doces, mas sem demandos. Seus pontos cantados são melodias alegres e algumas vezes tristes, falando muito em papai e mamãe do céu e em mantos sagrados. 7. Linha de Orimá. Também chamada de linha das almas. Essa linha é composta dos primeiros espíritos que foram ordenados a combater o mal em todas as suas manifestações. São os orixás velhos, verdadeiros magos, que, velando suas formas kármicas, revestem-se das roupagens de preto velho, ensinando e praticando as verdadeiras milongas. Eles são a doutrina, a filosofia, o mestrado da magia em fundamentos e ensinamentos. Geralmente gostam de trabalhar e consultar sentados, fumando cachimbo, sempre numa ação de fixação e eliminação através de sua fumaça. Seus fluidos são fortes, porque fazem questão de, abre aspa, pegar bem, fecha aspa, o aparelho e o cansam muito, principalmente pela parte dos membros inferiores, conservando-o sempre curvo. Falam com o passado e pensam bem no que dizem. Raríssimo os que assumem a chefia de cabeça, mas são os auxiliadores dos outros guias, o seu braço direito. Os pontos cantados nos revelam uma melodia tristonha e um ritmo mais compassado, dolente, melancólico, traduzindo verdadeiras preces de humildade.
Os caboclos, preto velhos e crianças, que fazem parte da chamada corrente astral de Umbanda, trabalham dentro de uma das 7 linhas de Umbanda: Orixalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iorimá, Iori e Iemanjá. Os caboclos que trabalham nos terreiros são das seguintes linhas: Orixalá. Esses não incorporam, somente passam vibrações. Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. Os pretos velhos, Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá. Os pretos velhos são da linha de Orimá e as crianças da linha de Ori. Pretos velhos. As grandes metrópoles do período colonial, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, entre outras, subjugaram nações africanas, fazendo dos negros mercadorias, objetos sem direito ou alma. Os negros africanos foram levados a diversas colônias, espalhadas principalmente nas Américas e em plantações no sul de Portugal e em serviços de casa na Inglaterra e França. Os traficantes coloniais utilizavam-se de diversas técnicas para poder arrematar os negros. Chegavam de assalto e prendiam os mais jovens e mais fortes da tribo, que viviam principalmente no litoral oeste, no centro-oeste, nordeste e sul da África. Trocavam por mercadoria, espelhos, facas, bebidas, entre outras coisas. Os cativos de uma tribo que fora vencida em guerras tribais ou corrompiam os chefes da tribo, financiando as guerras e fazendo dos vencidos escravos. Arrancados de sua terra de origem, uma vida amarga e penosa esperava esses homens e mulheres na colônia. Trabalho de sol a sol nas grandes fazendas de açúcar. Tanto esforço que um africano aqui chegando durava em média de 7 a 10 anos e reagiam a tantos tormentos, suicidando-se, evitando a reprodução, assassinando feitores, capitães do mato e proprietários. Em seus cultos, os escravos resistiam simbolicamente à dominação. A, entre aspas, macumba era ainda um ritual de liberdade, protesto, reação à opressão. As rezas, batucadas, danças e cantos eram maneiras de aliviar a asfixia da escravidão. A resistência também acontecia na fuga das fazendas e na formação dos quilombos, onde os negros tentaram reconstituir sua vida africana. Um dos maiores quilombos foi o Quilombo dos Palmares, onde reinou Ganga Zumba ao lado de seu guerreiro Zumbi, um protegido de Ogum. A legião de espíritos chamados, abre aspas, pretos velhos, fecha aspas, foi formada no Brasil devido a esse torpe comércio do tráfico de escravos arrebanhados da África. Estes negros, aos poucos, conseguiram envelhecer e constituir, mesmo de maneira precária, uma união representativa da língua, culto dos orixás e aos antepassados, e tornaram-se um elemento de referência para os mais novos, refletindo os velhos costumes da Mãe África. Eles conseguiram preservar e até modificar no sincretismo sua cultura e sua religião. Depois de mortos, passaram a surgir em lugares adequados, principalmente para se manifestarem. Ao se incorporarem, trazem os pretos velhos os sinais característicos das tribos a que pertenciam. Os pretos velhos são nossos guias ou protetores, mas no candomblé são considerados eguns e, decorrente disso, só tem fio de conta ou guia na Umbanda. Usam branco ou preto e branco. Essas cores são usadas porque, sendo os pretos velhos almas de escravos, lembram que eles só podiam andar de branco ou xadrez, preto e branco, em sua maioria. Temos também a guia de lágrima de Nossa Senhora, semente cinza com uma palha dentro.
Essa guia vem dos tempos dos cativeiros, porque era o material mais fácil de se encontrar na época dos escravos, cuja planta era encontrada em quase todos os lugares. O termo velho, vovô e vovó é para sinalizar sua experiência, pois quando pensamos em alguém mais velho, como um vovô ou uma vovó, subentendemos que essa pessoa já tenha vivido mais tempo, adquirindo assim sabedoria, paciência, compreensão. É baseado nesses fatores que as pessoas mais velhas aconselham. A grande característica dessa linha é o conselho. É devido a esse fator que carinhosamente dizemos que somos psicólogos da Umbanda. Eles representam a humildade, força de vontade, a resignação, a sabedoria, o amor e a caridade. São um ponto de referência para todos aqueles que necessitam. Curam, ensinam, educam pessoas e espíritos sem luz. Não tem raiva ou ódio pelas humilhações, atrocidades e torturas a que foram submetidos no passado. Com seus cachimbos, fala pausada, tranquilidade nos gestos, eles escutam e ajudam aqueles que necessitam, independentes de sua cor, idade, sexo e de religião. São extremamente pacientes com seus filhos e, como poucos, sabem incutir-lhes os conceitos de karma e ensinar-lhes resignação. Não se pode dizer que, em sua totalidade, esses espíritos são diretamente os mesmos pretos velhos da escravidão, pois no processo cíclico da reencarnação passaram por muitas vidas anteriores. Foram negros escravos, filósofos, médicos, ricos, pobres, iluminados, entre outros. Mas, para ajudar aqueles que necessitam, escolheram ou foram escolhidos para voltar à Terra em forma incorporada de preto velho. Outros nem negros foram, mas escolheram como missão voltar nessa pseudo-forma. Outros foram até mesmo Exus, que evoluíram e tomaram as formas de um preto velho. Esse comentário pode deixar algumas pessoas do culto e fora dele meio confusas. Abre aspas. Então, o preto velho não é um preto velho? Ou é? Ou o que acontece? Fecha aspas. Esses espíritos assumem essa forma com o objetivo de manter uma perfeita comunicação com aqueles que os vão procurar em busca de ajuda. O espírito que evoluiu tem a capacidade de assumir qualquer forma, pois ele é energia viva e conduzente de luz. A forma é apenas uma consequência do que eles tenham que fazer na Terra. Esses espíritos podem se apresentar, por exemplo, em lugares como um médico e em outros como um preto velho, ou até mesmo um caboclo ou um Exu. Tudo isso vai de acordo com o seu trabalho, sua missão. Não é uma forma de enganar ou má fé com relação àqueles que acreditam. Muito pelo contrário, quando se conversa sinceramente, eles mesmos nos dizem quem são, caso tenham autorização. A figura do preto velho é um símbolo magnífico. Ela representa o espírito de humildade, de serenidade e de paciência que devemos ter sempre em mente para que possamos evoluir espiritualmente. Todos os pretos velhos vêm na linha de Obaluayê, mas cada um vem na irradiação de um orixá diferente. Muitos dos pretos velhos gostam de guias com contas de rosário de Nossa Senhora. Alguns misturam favas e colocam cruzes ou figas feitas de guiné ou arruda. As pretas velhas às vezes usam lenços na cabeça ou batas. E os pretos velhos às vezes usam chapéu de palha. Sua bebida? Café preto, vinho tinto, vinho moscatel, cachaça com mel. Às vezes misturam ervas, sal, alho e outros elementos na bebida. Sua forma de incorporação é compacta, sem dançar ou pular muito. A vibração começa com um peso nas costas e uma inclinação de tronco para frente e os pés fixados no chão. Se locomovem apenas quando incorporam para as saudações necessárias e depois sentam e praticam a sua caridade.
É possível ver pretos velhos dançando, mas esse dançando é sutil. É apenas com movimentos nos ombros quando sentados. Essa simplicidade se expande tanto na sua maneira de ser e de falar. Usam vocabulário simples, sem palavras rebuscadas. Os caboclos. São os caboclos os legítimos representantes da Umbanda. Eles se dividem em diversas tribos de diversos lugares, formando aldeias. Eles vêm de todos os lugares para nos trazer paz e saúde, pois através de seus passes e suas ervas santas, conseguem curar diversos males materiais e espirituais. A morada dos caboclos é a mata, onde recebem suas oferendas. Sua cor é o verde transparente para as caboclas e o verde leitoso para os caboclos. Gostam de todas as frutas, de milho, do vinho tinto, que para eles representa o sangue de Cristo. Gostam de tomar sumo de ervas e apreciam o coco com vinho e mel. Existem falanges de caçadores, de guerreiros, de feiticeiros, de justiceiros. São eles trabalhadores de Umbanda e chefes de terreiros. Às vezes, os caboclos são confundidos com o orixá Oxóssi, mas eles são simplesmente trabalhadores da Umbanda que pertencem à linha de Oxóssi, embora a sua irradiação possa ser de outro orixá. A sessão de caboclos é muito alegre, lembra as festas da tribo. Eles cantam em volta do axé da casa, como se estivessem em volta da fogueira sagrada, como faziam em suas aldeias. Tudo para os caboclos é motivo de festa, como casamento, batizado, dia de caçar, reconhecimento de mais um guerreiro, a volta de uma caçada. Assim como os pretos velhos, possuem grande elevação espiritual e trabalham incorporados a seus médiuns na Umbanda, dando passes e consultas em busca de sua elevação espiritual. Estão sempre em busca de uma missão, de vencer mais uma demanda, de ajudar mais um irmão de fé. São de pouco falar, mas de muito agir. Pensam muito antes de tomar uma decisão, por esse motivo, eles são conselheiros e responsáveis. Os caboclos, de acordo com os planos pré-estabelecidos na espiritualidade maior, chegam até nós com alta e sublime missão de desempenhar tarefa da mais alta importância por serem espíritos muito adiantados, esclarecidos e caridosos. Espíritos que foram médicos na Terra, cientistas, sábios, professores, enfim, pertenceram a diversas classes sociais. Os caboclos vêm auxiliar na caridade do dia a dia aos nossos irmãos enfermos, quer espiritualmente, quer materialmente. Por essas razões, na maior parte dos casos, os caboclos são escolhidos por Oxalá para serem os guias-chefes dos médiuns, ou melhor, representar o orixá de cabeça do médium umbandista. Em alguns casos, os pretos velhos assumem esse papel. Na Umbanda não existe demanda de um caboclo para caboclo. A demanda poderá existir de um caboclo, entidade de luz, para com um quiumba, ou até mesmo contra um exu de pouca luz espiritual. A denominação caboclo, embora comumente designe o mestiço de branco com índio, tem na Umbanda significado um pouco diferente. Caboclos são as almas de todos os índios antes e depois do descobrimento e da miscigenação. Constituem um braço forte da Umbanda, muito utilizados nas sessões de desenvolvimento mediúnico, curas através de ervas e simpatias, desobsessões, solução de problemas psíquicos e materiais, demandas materiais e espirituais e uma série de outros serviços e atividades executados nas tendas. Os caboclos são espíritos de muita luz que assumem a forma de índios, prestando uma homenagem a esse povo que foi massacrado pelos colonizadores. São exímios caçadores e têm profundo conhecimento das ervas e seus princípios ativos, e muitas vezes suas receitas produzem curas inesperadas. Os caboclos de Umbanda são entidades simples e, através da sua simplicidade, passam credibilidade e confiança a todos que os procuram.
Nos seus trabalhos de magia, costumam usar pemba, velas, essências, flores, ervas, frutas e charutos. Os caboclos são entidades que trabalham na caridade como verdadeiros conselheiros, nos ensinando a amar ao próximo e à natureza. São entidades que têm como missão principal o ensinamento da espiritualidade e o encorajamento da fé, pois é através da fé que tudo se consegue. Exus. Os primeiros europeus que tiveram contato na África com o culto do orixá Exu dos Yorubás, venerado pelos Fons como o Vodun Legba ou Elegbara, atribuíram a essa divindade uma dupla identidade: a do deus fálico greco-romano Príapo e a do diabo dos judeus e cristãos. A primeira por causa dos altares, representações materiais e símbolos fálicos do orixá. A segunda, em razão de suas atribuições específicas no panteão dos orixás e voduns e suas qualificações morais, narradas pela mitologia, que o mostra como um orixá que contraria as regras mais gerais de condutas aceitas socialmente. Assim, os escritos de viajantes missionários e outros observadores que estiveram no território Fon ou Yorubá entre os séculos 18 e 19, todos eles de cultura cristã, quando não cristãos de profissão, descreveram Exu sempre ressaltando aqueles aspectos que o mostravam aos olhos ocidentais como entidade destacadamente demoníaca. Isso tudo contribuiu enormemente para modelar sua imagem estereotipada de orixá difícil e perigoso que os cristãos reconheceram como demoníaca. Quando a religião dos orixás, originalmente politeísta, veio a ser praticada no Brasil do século XIX por negros que eram ao mesmo tempo católicos, todo o sistema cristão de pensar o mundo em termos do bem e do mal deu um novo formato à religião africana, no qual um novo papel esperava por Exu. Os Exus são espíritos que já encarnaram na Terra. Na sua maioria, tiveram vida difícil, como mulheres da vida, boêmios, dançarinas de cabaré, entre outras. Esses espíritos optaram por prosseguir sua evolução espiritual através da prática da caridade, incorporando nos terreiros de Umbanda. São muito amigos quando tratados com respeito e carinho. São desconfiados, mas gostam de ser presenteados e sempre lembrados. Esses espíritos, assim como os pretos velhos, crianças e caboclos, são servidores dos orixás. Ele é o guardião dos caminhos, soldado dos pretos velhos e caboclos, emissário entre os homens e os orixás, lutando contra o mal sempre de frente, sem medo, sem mandar recado. Pombogira. O termo Pombogira é corruptela do termo Bombogira, que significa Inagô, Exu. A origem do termo Pombogira também é encontrada na história. No passado, ocorreu uma luta entre a ordem dórica e a ordem iônica. A primeira guardava a tradição e seus puros conhecimentos. Já a iônica tinha-os totalmente deturpados. O símbolo desta ordem era uma pomba vermelha, a pomba de Ioná. Como esses contribuíram para a deturpação da tradição e foi uma ordem formada em sua maioria por mulheres, daí a associação. Se Exu já é mal interpretado, confundindo-o com o diabo, quem dirá a Pombogira? Dizem que a Pombogira é uma mulher da rua, uma prostituta. Que Pombogira é mulher de 7 Exus. As distorções e preconceitos são características dos seres humanos quando eles não entendem corretamente algo, querendo trazer ou materializar conceitos abstratos, distorcendo-os. Pombogira é um Exu feminino. Na verdade, dos 7 Exus chefes de legião, apenas um Exu é feminino, ou seja, ocorreu uma inversão destes conceitos, dizendo que a Pombogira é mulher de 7 Exus e, por isso, prostituta.
É claro que em alguns casos podem ocorrer que uma delas, em alguma encarnação, tivesse sido uma prostituta, mas isso não significa que as pombogira tenham sido todas prostitutas e que assim agem. A função das pombogiras é relacionada à sensualidade. Elas frenam os desvios sexuais dos seres humanos, direcionam as energias sexuais para a construção e evitam as destruições. A sensualidade desenfreada é um dos, abre aspas, 7 pecados capitais, fecha aspas, que destroem o homem. A volúpia. Este vício é alimentado tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados, criando um ciclo ininterrupto, caso as pombogiras não atuassem nesse campo emocional. Exus e pombogiras não são demônios, pelo contrário. Os Exus são os senhores agentes da justiça kármica, são quem guardam a cada um de nós e ao terreiro como um todo. Estão acima dos princípios do bem e do mal. Tem-se que entender que demônio vem do grego, termo utilizado por Sócrates para definir espírito e alma. Por sua vez, em função dos valores, abre aspas, do bem e do mal, fecha aspas, pelo fato de vivermos no mundo da forma, precisou-se estereotipar esse mal. Na realidade, os demônios estão dentro de cada um. Com relação aos espetáculos que certas religiões mostram na televisão, com incorporação de Exus que dizem querer destruir a vida dos desencarnados, podem até ocorrer manifestações mediúnicas, mas com certeza não são os verdadeiros Exus da Umbanda que conhecemos, e sim os obsessores, vampirizadores e quiumbas que, usando o nome dos Exus que os combatem, tentam marginalizá-los e difamá-los junto ao povo que, em geral, não tem acesso a uma informação completa sobre a natureza dos nossos irmãos Exus. As crianças são a alegria que contagia a Umbanda. Descem nos terreiros, simbolizando a pureza, a inocência e a singeleza. Seus trabalhos se resumem em brincadeiras e divertimentos. Podemos pedir-lhes ajuda para os nossos filhos, resolução de problemas, fazer confidências, mexericos, mas nunca para o mal, pois eles não atendem pedidos dessa natureza. São espíritos que já estiveram encarnados na Terra e que optaram por continuar sua evolução espiritual através da prática de caridade, incorporando em médiuns nos terreiros de Umbanda. Em sua maioria, foram espíritos que desencarnaram com pouca idade terrena e por isso trazem características de sua última encarnação, como o trejeito e a fala de criança, o gosto por brinquedos e doces. Assim como todos os servidores dos orixás, elas também têm funções bem específicas e a principal delas é a de mensageiro dos orixás, sendo extremamente respeitados pelos caboclos e pelos pretos velhos. É uma falange de espíritos que assumem em forma e modos a mentalidade infantil. Como no plano material, também no plano espiritual, a criança não se governa, tem sempre que ser tutelada. É conhecida nos terreiros de nação e candomblé como Erês ou Ibeji. A vida das crianças no mundo espiritual é de extrema felicidade. O espírito que se desprende do seu corpo físico com apenas alguns meses de idade não se acostumou a esse e aos demais veículos inferiores, e assim a curta existência que tenha nos mundos astral e mental lhe será praticamente inconsciente. Os boiadeiros são espíritos de pessoas que em vida trabalharam com o gado em fazendas por todo o Brasil. Essas entidades trabalham da mesma forma que os caboclos nas sessões de Umbanda. Usam de canções antigas que expressam o trabalho com o gado e a vida simples das fazendas, nos ensinando a força que o trabalho tem e passando como ensinamento que o principal elemento da sua magia é a força de vontade, fazendo assim que consigamos uma vida melhor e farta.
O caboclo boiadeiro traz o seu sangue quente do sertão e o cheiro de carne queimada pelo sol das grandes queimadas, sempre tocando seu berrante para guiar o seu gado. Normalmente, eles fazem 2 festas por ano, uma no início e a outra no meio do ano. Eles são logo reconhecidos pela forma diferente de dançar. Tem uma coreografia intrincada de passos rápidos e ágeis que mais parece um dançarino mímico lidando bravamente com os bois. No terreiro, os boiadeiros vêm, abre aspas, descendo em seus aparelhos, fecha aspas, como estivessem lançando seu gado, dançando, bradando, enfim, criando seu ambiente de trabalho e vibração. Com seus chicotes e laços vão quebrando as energias negativas e descarregando os médiuns, o terreiro e as pessoas da assistência, os fortalecendo dentro da mediunidade, abrindo as portas para a entrada dos outros guias e tornando-se grandes protetores, assim como os Exus. Quando o médium é mulher, frequentemente a entidade pede para que seja colocado um pano de cor bem apertado, cobrindo o formato os seios. Esses panos acabam por vezes como um identificador da entidade e até da sua linha mais forte de atuação, pela sua cor ou composição de cores. Os boiadeiros são entidades que representam a natureza desbravadora, romântica, simples e persistente do homem do sertão, o caboclo sertanejo. São os vaqueiros, boiadeiros, laçadores, peões, tocadores de viola. O mestiço brasileiro, filho de branco com índio, índio com negro e assim vai. Os marinheiros. Linha ou falange dos marinheiros tem sua origem na linha de Iemanjá e são chefiados por uma entidade conhecida por Tarimá. São espíritos de pessoas que em vida foram marinheiros. São muito brincalhões e normalmente bebem muito durante os trabalhos. Por esse motivo, a sua evocação não é muito frequente. O plano espiritual superior os invoca para a descarga pesada do templo. Dessa forma, a eles podemos pedir coisas simples. Eles não são muito dados a falar ou dar consultas. A descarga de um terreiro, uma vez efetuada, será enviada ao fundo do mar com todos os fluidos nocivos que dela provém. Os marinheiros são destruidores de feitiços, cortam ou anulam todo o mal e embaraço que possa estar dentro de um templo ou ainda próximo aos seus frequentadores. Vêm com seus bonés, calças, camisas de jaleco em cores brancas de marinheiros e azul marinho de capitães de barco. Nunca se oferece a eles conchas, estrelas do mar ou outros objetos do mar, pois, como marinheiros que são, consideram que ter objetos pertencentes ao mar traz má sorte, à exceção dos búzios, que não consideram como adornos e sim como símbolo de dinheiro. Esse povo recebe as oferendas na orla do mar em lugar seco, sobre a areia. Os ciganos. Esta linha de trabalhos espirituais já é muito antiga dentro da Umbanda. Assim, numerosas correntes ciganas estão a serviço do mundo imaterial e carregam, como seus sustentadores e dirigentes, aqueles espíritos mais evoluídos e antigos dentro da ordem de aprendizado, preservando os costumes como forma de trabalho e respeito, facilitando a possibilidade de ampliar suas correntes com seus companheiros desencarnados e que buscam no universo astral seu paradeiro. O povo cigano, designado ao encarne na Terra, através dos tempos e de todo o trabalho desenvolvido até então, conseguiu conquistar um lugar de razoável importância dentro desse contexto espiritual, tendo muitos deles alçado a graça de seguirem para outros espaços de maior evolução espiritual. Agem no plano da saúde, do amor e do conhecimento, suportam princípios magísticos e têm um tratamento todo especial e diferenciado de outras correntes e falanges.
Ao contrário do que se pensa, os espíritos ciganos reinam em suas correntes preferencialmente dentro do plano da luz e positivo, não trabalhando a serviço do mal e trazendo uma contribuição inesgotável aos homens, claro que dentro do critério de merecimento. Tanto quanto qualquer outro espírito, teremos aqueles que não agem dentro desse contexto e se encontram espalhados pela escuridão e a seus serviços, por não serem diferentes de nenhum outro espírito humano. Malandros. Os malandros têm como principal característica de identificação a malandragem, o amor pela noite, pela música, pelo jogo, pela boemia e uma atração pelas mulheres, principalmente pelas prostitutas, mulheres da noite e outras. Podem se envolver com qualquer tipo de assunto e têm capacidade espiritual bastante elevada para resolvê-los. Podem curar, desamarrar, desmanchar, como podem proteger e abrir caminhos. Tem sempre grandes amigos entre os que vão visitar em suas sessões ou festas. Existem também as manifestações femininas da malandragem. Maria Navalha é um bom exemplo. Manifesta-se como características semelhantes aos malandros, dança, samba, bebe e fuma da mesma maneira. Apesar do aspecto, demonstram sempre muita feminilidade. São vaidosas, gostam de presentes bonitos, de flores, principalmente vermelhas, e vestem-se muito bem. Ainda que tratado muitas vezes como Exu, os malandros não são Exus. Essa ideia existe porque quando não são homenageados em festas ou sessões particulares, manifestam-se tranquilamente nas sessões de Exu e parecem um deles. Os malandros são espíritos em evolução que após um determinado tempo podem, no caso o desejem, se tornarem Exus. Mas desde o início trabalham dentro da linha dos Exus. Baianos. A Umbanda caracterizou-se por cultuar figuras nacionais associadas à natureza, à marginalidade, à condição subalterna em relação ao padrão branco ocidental. O nordestino é o, abre aspas, subalterno, fecha aspas, da metrópole, o tipo social inferior e o atrasado, e por isso objeto de ridicularização, mas também de admiração, pois igualmente representa aquele que resiste firmemente diante das adversidades. O baiano representa a força do fragilizado, o que sofreu e aprendeu na escola da vida e, portanto, pode ajudar as pessoas. O reconhecido caráter de bravura e irreverência do nordestino migrante parece ser responsável pelo fato de os baianos terem se tornado uma entidade de grande frequência e importância nas giras paulistas e de todo o país nos últimos anos. Os baianos da Umbanda são poucos presentes na literatura umbandista. Povo de fácil relacionamento, comumente aparece em giras de caboclos e preto-velhos. Sua fala é mais fácil de se entender que a fala dos caboclos. Conhecem de tudo um pouco, inclusive a quimbanda, por isso podem trabalhar tanto na direita, desfazendo feitiços, quanto na esquerda. Quando se referem aos Exus, usam o termo meu compadre. Com quem tem grande afinidade e proximidade, costumam trazer recados do povo da rua. Alguns costumam adentrar na tronqueira para algum trabalho. Enfrentam os invasores, os quiumbas obsessores, de frente, chamando para si toda a carga com falas do gênero, abre aspas, venha me enfrentar, vamos ver se tu pode comigo, fecha aspas. Buscam sempre o encaminhamento e doutrinação, mas quando o zombeteiro não aceita e insiste em perturbar algum médium ou consulente, então o baiano se encarrega de amarrá-lo para que não mais perturbe ou até o dia que tenha se redimido e queira realmente ser ajudado. Costumo dizer
que se estão ali trabalhando é porque não foram santos em seu tempo na terra e também estão ali para passarem um pouco do que sabem e principalmente aprenderem com o povo da terra. Os baianos da Umbanda são doutrinados, se assim podemos dizer, apresentando um comportamento comedido, não xingam nem provocam ninguém. Os trabalhos com a corrente dos baianos trazem muita paz, passando perseverança para vencermos as dificuldades de nossa jornada terrena. A entidade pode vir na linha de baianos e não ser necessariamente da Bahia, da mesma forma que na linha das crianças nem todas as entidades são realmente crianças. Os baianos são das mais humanas entidades dentro do terreiro, por falar e sentir a maioria dos sentimentos dos seus consulentes. Talvez por sua forma fervorosa de se apresentar em seus trabalhos no terreiro, aparentem ser uma das entidades mais fortes ou dotadas de grande energia. Mas na Umbanda não existe o mais forte ou fraco, são todos iguais, só a forma do trabalho é que muda. Adoram trabalhar com outras entidades como erês, caboclos, marinheiros, exus, entre outros. São grandes admiradores da disciplina e organização dos trabalhos. São consoladores por natureza e adoram dar a disciplina de forma brusca e direta, diferente de qualquer entidade. Exu Mirim. Exu Mirim, na crença mitológica, é considerado o arquétipo do diabinho ou capetinha. Nas lendas, ele é tido como filho de Exu e Pombogira. Brincalhão e cheio de malícia, quando chega ao terreiro, perturba a todos. Enquanto chama atenção e faz manha, ele purifica todo o local. Nessa falange estão os espíritos dos meninos que conheceram as maldades do mundo adulto, mas permaneceram crianças em sua essência. Assim, eles transmutaram sua aparência para servir ao plano espiritual. Um Exu Mirim se apresenta com vários nomes, como Espadinha, Foguinho, Foguetinho, Espoletinha, Vassourinha, Caveirinha, Pimentinha, Lodinho, Travessinho, Cobrinha, Folhinha, Serpentinho, Trevinho, Tridentinho, Brasinha, entre outros, conforme a falange na qual atua. Os Exu Mirins protegem as crianças de rua, ajudando-as a sobreviver no mundo de hoje. Eles também acompanham e auxiliam aqueles que trabalham com crianças ou famílias desestruturadas. Um Exu Mirim possui a alegria de servir. Ele trabalha com dedicação e passa sua alegria ao médium e a todos que o cercam. Essa função de alegrar é para descontrair quem está sendo atendido e desviar sua atenção do problema. Assim, o Exu Mirim pode agir no atendimento e direcionar melhor o tratamento. A intenção de um Exu Mirim é a de purificar o terreiro. Enquanto eles bagunçam, fazem o atendimento e muitas vezes não demonstram que estão trabalhando. Oculto. Os pontos vibracionais são toda e qualquer forma material de magnetização em determinado local de frequências adequadas à proteção do ambiente. Se dividem em 3 grandes grupos: internos, externos e defesa. Os pontos vibracionais externos são: 1. Tronqueira. É a firmeza para o Exu guardião da casa, chamado por nós de Exu da porteira, embora seu nome verdadeiro só seja conhecido pela hierarquia mais alta da casa. 2. Ogum de Ronda, assentamento de Ogum de Ronda. Junto com a tronqueira, são destinados a barrar fora do terreiro as influências espirituais negativas. 3. A Casa dos Exus.
É o local destinado aos assentamentos dos Exus dos médiuns e das oferendas feitas aos mesmos. Assim como na casa dos orixás, o médium deve manter uma atitude de extremo respeito, falando apenas o estritamente necessário e trajando o seu uniforme quando lá entrar. 4. Casa de Obaluayê. É o assentamento de Obaluayê. 5. Cruzeiro das Almas. É o local destinado às oferendas aos pretos velhos, onde deixamos as velas da prece dos desencarnados. 6. Anjo da Guarda. É o local onde as pessoas acendem as velas aos anjos de guarda. 7. Quartinha de Oxalá. Fica acima da porta, que fica ao lado do anjo de guarda. Representa um ponto de atração de energias positivas vindas de Oxalá e que são irradiadas a todos os que passem. 8. Casa do Caboclo. Local onde é homenageado o caboclo fundador da casa e onde são acesas velas para os demais caboclos. 9. Cozinha. É onde são feitas as comidas a serem ofertadas aos orixás. Quando a cozinha estiver sendo usada com essa finalidade, nenhum médium deve entrar sem autorização. O médium, se convidado a ajudar, deve manter uma atitude de extremo respeito, falando apenas o estritamente necessário e trajando seu uniforme e ojá, pano na cabeça, quando lá entrar. Os médiuns que estiverem próximos devem falar baixo e só se dirigir aos médiuns que estão na cozinha se estritamente necessário. Antes de começar a ser utilizada com fins religiosos, uma vela deve ser acesa junto a um copo d'água na cozinha em local apropriado a esse fim. Agora, destacando os pontos vibracionais internos, que são todos aqueles feitos no interior do recinto de trabalho. 1. Centro do terreiro. É o chão. 2. Ariaxé. Deve ser no centro do terreiro, no alto. Esses dois juntos formam a coluna energética do terreiro. 3. Congá. É o altar dos orixás, onde ficam os otás e elementos litúrgicos, oferendas dos mesmos, imagens, etc. 4. Sob o congá. É o local para descargas de energias negativas que possam ocorrer durante as sessões. Consiste de diversos elementos protegidos em cima por uma barra de aço que atravessa uma tábua com um ponto riscado de descarga. No para-raio é onde descarregamos o bastão utilizado na limpeza de aura. 5. Atabaques. Os atabaques nos ritos afro-brasileiros são objetos sagrados e renovam anualmente o axé. São usados unicamente nas dependências do terreiro ritualístico, não saindo para a rua como os que são usados nos blocos de afoxés. Esses são preparados exclusivamente para esse fim. Nos terreiros afro-brasileiros, os atabaques são tocados em trio e são chamados de rum, rumpe e lê. O rum, o maior de todos, possui o registro grave. O rumpe tem o registro médio. O lê, o menor, possui o registro agudo. O trio de atabaques executa, ao longo do xirê, uma série de toques que devem estar de acordo com os orixás que são evocados em cada momento da festa. É o condutor do axé do orixá. Para auxiliar os tambores, utilizam-se um agogô. Em algumas casas, tocam-se também cabaças e afoxés. 6. Casa dos Orixás. É um local de alta vibração, onde ficam os assentamentos de orixá dos médiuns e onde às vezes também ficam oferendas. O médium deve manter uma atitude de extremo respeito, falando apenas o estritamente necessário e trajando seu uniforme quando lá entrar. O último ponto vibracional é a defesa para evitar interferência espiritual de visitantes mal intencionados, invasores, entre outros.
Estes estão colocados em vários locais do centro espírita, sendo de conhecimento apenas da hierarquia mais alta da casa. Os cumprimentos são atenções especiais para a chegada de uma entidade ou simplesmente um gesto de amizade entre os frequentadores, tais como bater cabeça. O médium deita-se de barriga para baixo e toca com a testa no chão em frente ao congá, atabaques e coluna energética. Bate-se a cabeça no chão em sinal de respeito e obediência aos orixás, pois simboliza que nossa cabeça, que nos comanda e nos rege, está se subordinando ao poder dos orixás, aos quais estamos reverenciando ao tocá-la no chão, sejam os orixás do zelador ou do congá. Em diversas culturas, sejam ocidentais ou orientais, baixar a cabeça perante alguém ou alguma coisa significa que estamos submissos e obedientes a essa pessoa ou coisa. Paô. O paô é um gesto que serve como sinal de que se é preciso comunicar alguma coisa, mas não se pode falar. Isso ocorre muito no candomblé, quando as iniciandas estão no roncó e não podem falar. Daí, batem com as palmas das mãos, tentando dizer algo, se comunicar por algum motivo. É usado também como saudação para o orixá e é diferente de orixá para orixá. Essa palavra é uma contração de Pateuó, que significa aplauso. É um preceito de candomblé na Umbanda. Bater com as pontas dos dedos no chão. Da mão esquerda e depois cruzando os dedos com as palmas da mão voltadas para o solo, saudando Exu. Da mão direita, fazendo uma cruz e depois fazendo a cruz no peito, saudando os pretos velhos. Da mão direita, depois tocando a fronte, o lado direito da cabeça e a nuca, saudando os orixás e guias. Da mão direita 3 vezes e depois tocando a fronte, o lado direito da cabeça e a nuca para saudar o Balumayê. Cumprimento ombro a ombro. Quando um guia cumprimenta um consulente ou um assistente com o bater de ombro, isso é sinal de igualdade, de fraternidade e grande amizade. Dentro das várias ritualísticas que se desenvolvem nos terreiros de Umbanda, é comum vermos, principalmente no início e término dos trabalhos espirituais, o corpo mediúnico com os joelhos no chão. Alguns veem essa postura como arcaica e sem sentido, porém nunca se deram ao trabalho de analisarem detidamente tal comportamento. É de conhecimento geral que as primeiras religiões do globo terrestre já inseriam a genuflexão em seus rituais, exteriorização de respeito junto ao Criador e também manifestação de humildade que todos devem ter, seja para com o divino, seja para com o próximo. Da mesma forma, o ato de postar-se de joelhos fazia e faz ver aos fiéis que assistiam ou assistem uma manifestação de religiosidade e seriedade, o respeito e a simplicidade do sacerdote e dos médiuns frente ao plano espiritual superior. Defumação. A defumação é fundamental para o equilíbrio do corpo mento-astral dos médiuns e participantes. As ervas devidamente escolhidas, queimadas em carvão vegetal, têm a capacidade de repor nos indivíduos as energias que são perdidas no dia a dia por qualquer motivo. Não basta apenas colher algumas ervas aleatoriamente para se conseguir bons resultados, pois é preciso que elas sejam associadas às características astrológicas do indivíduo, ou seja, cada erva tem um efeito diferente em pessoas de signos diferentes. O período de colheita também é importante, pois se sabe que as ervas, para serem usadas, devem ser colhidas na época de lua nova ou lua crescente, quando a energia que as plantas colhem do sol se encontram nas folhas. É evidente que nos períodos de lua cheia ou minguante, o indivíduo também pode usar a defumação, mas terá que apenas tomar o cuidado de colher as folhas na lua certa e guardá-las.
Dois outros detalhes importantes que passam despercebidos para as pessoas, mas que também são relevantes, são relativos aos recipientes onde são queimadas as ervas e sobre onde as deixar secar. O ideal é que as plantas sejam queimadas em recipientes inertes de barro, pois estes não transmitem nenhuma influência sobre o efeito da queima das ervas, o que não acontece com o metal, por exemplo, que envia uma vibração específica que anula ou inibe grande parte do efeito natural da defumação. Sobre onde deixar secar as ervas colhidas, basta apenas ter o cuidado de não as expor à luz solar, pois este irá liberar as energias acumuladas nas folhas por ele mesmo antes do tempo previsto. Dentre os princípios da Umbanda, um dos elementos de grande significância e fundamento é o uso da vestimenta branca. Em 16 de novembro de 1908, data da anunciação da Umbanda no plano físico e também ocasião em que foi fundado o primeiro templo de Umbanda, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, o espírito Caboclo das Sete Encruzilhadas, entidade anunciadora da nova religião, ao fixar as bases e diretrizes do segmento religioso, expôs, dentre outras coisas, que todos os médiuns utilizariam roupas brancas. Mas por quê? Teria sido uma orientação aleatória ou reflexo de um profundo conhecimento místico, científico e religioso da cor branca? No decorrer de toda a história da humanidade, a cor branca aparece como um dos maiores símbolos de unidade e fraternidade já utilizados. Nas antigas ordens religiosas do continente asiático, encontramos a citada cor como representação de elevada sabedoria e alto grau de espiritualidade superior. As ordens iniciáticas utilizavam insígnias de cor branca. Os brahmanes tinham como símbolo o branco, que se exteriorizava em seus vestuários e estandartes. Porque a roupa branca transmite a sensação de asepsia, calma, paz espiritual, serenidade e outros valores de elevada estirpe. Se não bastasse tudo o que foi dito até agora, vamos encontrar a razão científica do uso da cor branca na Umbanda através das pesquisas de Isaac Newton. Este grande cientista do século XVII provou que a cor branca contém dentro de si todas as demais cores existentes. Portanto, a cor branca tem sua razão de ser na Umbanda, pois temos que lembrar que a religião é capitaneada por orixás, sendo que Oxalá, que tem a cor branca como representação, supervisiona os orixás restantes. Assim como a cor branca contém dentro de si todas as demais cores, a irradiação de Oxalá contém dentro de sua estrutura cósmico-astral todas as demais irradiações. A implantação dessa cor na Umbanda não foi fruto de opção aleatória, mas sim pautada em seguro e inequívoco conhecimento. As guias, conhecida também como cordão de santo, colar de santo ou guias, são ritualisticamente preparadas, ou seja, imantadas de acordo com a tônica vibracional de quem as utilizará, médium e entidade, e conforme o objetivo a que se destinam. São compostas de certos números de elementos, como contas de cristal ou louças, búzios, lágrimas de Nossa Senhora, dentes, palha da costa, entre outros, distribuídos em um fio de aço, nylon ou fibra vegetal, obedecendo a uma numerologia e uma cromologia adequada, ou ainda de acordo com as determinações de uma entidade em particular. As contas de louça lembram, por sua composição, a mistura de água e barro, material usado para criar o mundo e os homens, por isso são as mais usadas. Suas utilidades são muitas, como: tem poder de elevação mental,
Se utilizadas durante um trabalho espiritual, têm função de servir como ponto de atração e identificação da vibração principal e ou falange em particular, atuante naquele trabalho, servindo assim como elemento facilitador da sintonia para o médium incorporado. Elas nos auxiliam em nossas incorporações, pois estas atraem a energia particular de cada entidade, captando e emitindo bons fluidos, formando assim um círculo de vibrações benéficas ao redor do médium que as usa. Servem como para-raios. Se há uma carga grande, ao invés dessa carga chegar diretamente no médium, ela é descarregada nas guias e, se essas não aguentarem, arrebentam. Podem ser utilizadas pelo médium para puxar uma determinada vibração de forma a lhe proporcionar alívio em seus momentos de aflição. A água é um fator preponderante na Umbanda. Ela mata, cura, pune, redime, enfim, ela se acha presente em todas as ações e reações no orbe terráqueo. Basta exemplificar com as lágrimas, que são água demonstrando o sentimento, que seja positivo ou negativo. Sabemos que 3/4 partes do globo, do planeta que habitamos, são cobertos por água. 86,9% do corpo humano é composto de água ou carboidratos. Mais ou menos 70% de tudo que existe na Terra leva água, tornando-se dessa forma o fator predominante da vida no planeta. Por essa razão, ela é utilizada na quartinha no copo de firmeza de anjo de guarda. Banhos. Basicamente, existem 2 tipos de banho usados na Umbanda: de descarga ou limpeza e de energização e fixação. O mais conhecido é, como o próprio nome diz, o banho de descarga ou descarrego. Serve para descarregar e limpar o corpo astral, eliminando a precipitação de fluidos negativos como inveja, ódio, olho grande, irritação, nervosismo, entre outros. Suprime os males físicos externamente adquiridos de outrem ou de locais onde estiverem os médiuns. Esse banho pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde que seguindo as recomendações das entidades, guias espirituais ou de seu pai ou mãe de santo. Esses banhos servem para livrar o indivíduo de cargas energéticas negativas. Banho de descarga com ervas. Quando feito com ervas, as mesmas devem ser colhidas por pessoas capacitadas para tal em horas e condições exigidas. Entretanto, podem ser usadas também as adquiridas no comércio, frescas, desde que quem vá usá-las as conheça. Banhos com essências também devem ser utilizados com cuidado, pois contém muita vibração, somente administrado por pessoas capacitadas. O banho de descarga mais usado é feito com ervas positivas, variando de acordo com os fluidos negativos acumulados que uma pessoa está carregando e de acordo com os orixás que a pessoa traz em sua cabeça. O banho de descarga com ervas deve ser tomado após o banho rotineiro, de preferência com sabão da costa, sabão neutro ou sabão de coco. Um banho de descarga não deve ser jogado brutalmente pelo corpo, e sim suavemente, com o pensamento voltado para as falanges que vibram naquelas ervas ali contidas. Ao tomarmos o banho de descarrego, podemos também entoar um ponto cantado, chamando os guias que vibram com aquelas ervas ali maceradas. O sal grosso é excelente condutor elétrico e absorve muito bem os átomos eletricamente carregados de carga negativa, que chamamos de íons. Como em tudo há a sua contraparte etérica, a função do sal é também tirar energias negativas aderidas na aura de uma pessoa. Então esse banho é eficiente nesse aspecto, já que a água, em união com o sal, lava toda a aura. Amaci.
O Amaci é o banho mais conhecido pelas pessoas que começam a frequentar os centros de Umbanda e que somente devem ser indicados por uma entidade espiritual ou pelo guia-chefe do terreiro, pai ou mãe de santo, zelador do terreiro, babalaô ou chefe do culto. É o banho que é derramado da cabeça aos pés, pois é preparado de acordo com o orixá do médium. Normalmente, quando o filho está em dúvida de quem seja seu pai ou mãe de cabeça, usa-se um Amaci de Oxalá, o qual rege a cabeça de todos nós, pois todos somos filhos de Oxalá. O banho de ervas, Amaci, age como um neutralizador de correntes negativas e como um energizador, dando à pessoa força suficiente para que ela possa sair do estado em que se encontra. Deitadas, também chamada de camarinha de Umbanda, é para firmar a energia do orixá na cabeça de quem vai se deitar. Todo ritual é feito para assentar o axé dos orixás, aplicando e condensando sua energia na cabeça do médium, ori. Para isso, começa-se fazendo um sacudimento antes, que antecipado tem validade de uma média de 6 meses anteriores. Depois, um Amaci de limpeza e neutralização, quando então se cobre o ori com o pano de cabeça e deita-se na esteira para então receber uma oração ou prece para os orixás que se vai deitar, incluindo sempre o orixá maioral, que é Oxalá. A deitada é uma reconexão do sagrado com o íntimo do seu próprio ser. E a partir dessa reconexão com seu íntimo é que o filho que absorveu essa energia positiva passa a ter a paz que seu orixá te oferece. O orixá pode ser um furacão ou a própria calmaria, que vai depender do estado de espírito que o filho esteja. É deitado na esteira com a mente tranquila e o coração calmo que a verdadeira energia do orixá se revela em cada um de nós. Com o passar do tempo, o silêncio absoluto que fazemos acalma os sentidos e só o nosso corpo fluídico começa a se manifestar. A energia dos orixás é serena e precisa de um coração também sereno para surgir. Então a grande magia acontece. Ali, deitado, só você e seus orixás, as ideias surgem, o corpo físico se restabelece. Os problemas que até então eram imensos, intransponíveis, se mostram cada vez menores, passageiros, frente à sensação de completude e de comunhão infinita com o sagrado, que só o axé do orixá pode trazer. O orixá estará sempre vivo dentro daquele que com fé se entrega. Pontos riscados. Muito poucos terreiros utilizam os reais fundamentos da escrita sagrada dos orixás e os que utilizam o fazem através das figuras de brasões, âncoras, corações, flechas e outros simbolismos que cada tem a ver com a sagrada escrita da lei de Pemba. Essa escrita cósmica, aparentemente sem sentido, é capaz de movimentar as forças sutis da natureza com o objetivo de fixar e dissipar energias e também estabelecer hierarquia entre as entidades com suas ordens, direitos e deveres de trabalho. Os pontos riscados são utilizados nos trabalhos internos do terreiro, nas grades de atendimento ao público e também nas chamadas oferendas, pois a escrita define de forma direta a quem o preceito é destinado, sem que se corra o risco de que outro espírito não autorizado movimente essa energia. Também não basta apenas traçar os pontos que se copiou de algum lugar para se utilizar dos poderes mágicos da escrita sagrada. É preciso que o objeto que vai ser utilizado para traçar o ponto esteja imantado com elementos da natureza ou que seja esse objeto manipulado pela própria entidade responsável. Velas. Na Umbanda, as velas são consideradas elementos primordiais que influenciam no foco das mentalizações.
Cada vela possui uma cor que possui um significado atrelado. O umbandista fixa o olhar sobre a vela acesa e se direciona ao seu orixá ou espírito intencionado. Cada vela possui um significado diferente que varia de acordo com a sua cor, tamanho e associação. Porém, não é uma regra a utilização das velas, podendo este ser um elemento utilizado somente em alguns terreiros, sem constância e obrigatoriedade. São inúmeras as cores das velas que podem influenciar de acordo com a intenção do umbandista, seja para uso pessoal como para a realização de trabalhos maiores que envolvam outras pessoas. As velas amarelas são associadas a Yansan, utilizadas para fins de atração material, como dinheiro, abundância, trabalho e também para quebra de bloqueios mentais. Recomenda-se que sejam acesas em um domingo. As velas verdes são associadas ao Oxóssi, utilizadas para atrair sorte, a cura e para a eliminação de energias nocivas e prejudiciais. Recomenda-se que sejam acesas em uma sexta-feira. As velas vermelhas são associadas ao Ogum, utilizadas para afirmar a paixão e a sensualidade, tal como a fertilidade, a coragem, o poder e a concretização de metas. Recomenda-se que sejam acesas em uma quinta-feira. As velas rosas são associadas a Ibeji, utilizadas para tudo aquilo que faz menção ao amor, aos sentimentos e relacionamentos. São muito utilizadas para harmonização e chamado de luz interior e recomenda-se que sejam acesas em uma sexta-feira. As velas brancas estão associadas a Oxalá, utilizadas para limpar os ambientes e purificar. Branco é a cor que significa a junção de todas as cores em uma só, por isso faz referência à busca da verdade e meditação. Pode ser acesa em qualquer dia. As velas pretas estão associadas a Exu, podendo ser combinadas com velas vermelhas, utilizadas para afastar as energias negativas e os sentimentos de perdas. Não tem dia certo para serem acesas, variando do sentido de cada um. A Umbanda é conhecida por acolher entidades de diferentes origens, como caboclos, pretos velhos, crianças e exus, representando a diversidade espiritual e cultural presente no Brasil. A presença de elementos indígenas, como o culto aos caboclos, destaca a capacidade da Umbanda de incorporar influências negativas, enriquecendo ainda mais sua expressão espiritual. A Umbanda celebra diversas festas ao longo do ano, honrando diferentes orixás e entidades. Essas festividades envolvem rituais específicos e a participação ativa da comunidade religiosa. A Umbanda absorveu elementos do espiritismo kardecista, como a prática da mediunidade e a busca pelo autoconhecimento, demonstrando uma capacidade única de integração de diferentes tradições espirituais. Cada orixá possui características específicas e é associado a elementos da natureza. Por exemplo, Oxum é relacionado à água doce e representa a fertilidade, enquanto Xangô, ligado ao fogo, simboliza a justiça. A corrente astral de Umbanda nos ensina que sempre existiram três realidades básicas, eternas e incriadas. Realidades básicas, eternas e incriadas, sendo que nenhuma é derivada da outra, mas que se interpenetram na existência. A energia, o espaço cósmico e os espíritos. A energia ou matéria não condensada, que no princípio era caótica, e que os arquitetos divinos deram forma, são responsáveis por tudo que conhecemos nos campos mentais, astrais e materiais, variando apenas o diapasão vibracional para gerar as diferentes formas. O espaço cósmico é a própria vacuidade, o vácuo, sem apresentar um átomo de matéria ou centelha espiritual divina.
Sua característica principal é ser a própria neutralidade e campo de manifestação para as outras realidades básicas. Os espíritos são a nossa própria essência primeira, com sua perfectibilidade e desejo de progresso e sabedoria, evolução. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado. A gente trouxe aí a história, né, do início da Umbanda no Brasil. E como vocês viram, ficou um pouquinho longo, mas se a gente for falar tudo, realmente vai dar vários vídeos longos, né? Nós pretendemos trazer aqui a segunda parte da história da Umbanda. Só não temos aí a certeza de quando vai vir essa segunda parte, porque se for contar toda a história da Umbanda no Brasil, ela é realmente bem longa, teve bastante mudança com o decorrer do tempo, mas é uma história muito bonita para quem gosta, né? Para quem já conhece, que gosta de relembrar, e para quem não conhece, fica aí então esse documentário contando sobre a história da Umbanda. Quero agradecer aqui, né, ao nosso produtor, ao nosso editor, Budê. Quero agradecer também o pessoal lá da Casa de Luz e Caridade Caboclo Pena Branca por essa força também, por ajudar e por estar junto com a gente aqui. Gente, eu tô indo embora. Lembrando sempre, ó, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e logo logo estaremos com mais um vídeo aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.